Oi, Madu. Então, vamos lá. Quais são as instruções para você instalar o seu TCC, tá? Então, o seu TCC vai ser comparando diferentes fontes de ureia na alface. A gente vai ter a ureia normal, a ureia protegida e a ureia líquida, tá? Então, a recomendação do boletim 100 para a cultura da alface é essa daqui. No plantio, a gente vai colocar 30 quilos por hectare de nitrogênio. Aos 10 dias após o plantio, mais 30 quilos. E aos 20 dias após o plantio, mais 30 quilos, tá? Então, a gente vai começar com 16 vasos, que é o que você tem aí, né? Os primeiros 4 vasos, eles vão ficar sem nada de adubo, tá? Então, a gente vai colocar só a terra, só o solo e depois plantar a minha plantinha, né? Então, eu vou lá, coloco o solo e aí eu venho e planto a minha alface, tudo bem? É importante ressaltar, Madu, o seguinte, vamos colocar aqui embaixo. Quando eu for fazer a instalação do meu vaso, tá? Eu vou selecionar um solo arenoso, eu vou colocar um pouquinho desse solo, tá? Eu vou colocando o solo, eu vou dando umas batidinhas no vaso. Aí eu ponho mais um pouco de solo, dou outras batidinhas no vaso. Aí eu ponho mais um pouquinho de solo, eu dou outra batidinha no vaso. Aí eu ponho mais um pouquinho de solo, eu dou outra batidinha. E eu vou fazendo isso. Por quê? Porque eu preciso que esse solo assente muito bem dentro do meu vaso. Senão, quando eu for colocar a água, ele vai baixar muito de volume e vai ficar meio que pela metade, tá? Então, eu preciso ter esse solo bem, não compactado, né? Mas bem assentado no vaso, tá? E é importante falar também que esse solo que você vai utilizar, ele precisa ser peneirado para tirar qualquer pedra, qualquer pedregulho, qualquer semente grande de planta daninha e qualquer torrão. Então, você vai ter que peneirar. Você pode peneirar ou na peneira que a gente tem no laboratório, e você leva para casa, depois traz de volta no dia seguinte, ou então você pode peneirar com aquelas peneiras de abanar café, sabe? Aí você precisa ver o que fica mais fácil para você. Se você for peneirar com uma peneira do laboratório, você me avisa que eu levo para você, tá? Então, você vai encher todos os vasos desse jeito, tá? Então, os 16 vasos vão ser enchidos dessa forma. Quando você estiver enchendo os vasos, ele precisa estar com o solo totalmente seco. O solo ele não pode estar nem um pouco úmido, tudo bem? Você vai encher todos os vasos, aí você vai colocar a sua planta, né? Você vai transplantar a sua mudinha para todos os 16 vasos. Então, cada um desses 16 vasos vai receber uma mudinha de alface, tá? Todos eles. E depois que você colocar todos os solos e todas as mudinhas de alface, aí a gente vai entrar com os adubos em si, tá? Então, coloquei o solo, dei umas batidinhas, esse solo tá seco, plantei a minha mudinha de alface, preenchi com o solo que precisava. O T1, que é o tratamento sem o adubo, tá? Que é esse daqui, ele tá pronto para receber a água. Plantou, tá pronto. O T2, que é ureia normal, você vai adicionar no plantio em cada vaso 0,1 grama da ureia normal, em volta da muda que você colocou, tá? No T3, que é a ureia protegida, você também vai colocar 0,1 grama da ureia protegida em cada vaso que você plantou, em volta da muda. No T4, que é a ureia líquida, você vai colocar 1 ml do produto em cada um do solo, tá? A gente sabe que tá dizendo na bula do produto que seria para pulverizar na planta, na folha, né? Mas a gente vai testar essa ureia líquida no solo para ver se ela tem algum efeito
similar ou bom da forma como as outras ureias. Então, você vai pegar 1 ml e você vai distribuir, pode puxar com uma seringa mesmo, dessas de mercado, tá? E você distribui no solo em volta da minha mudinha, tudo bem? Depois que eu fiz isso, que eu plantei, que eu coloquei o adubo, aí é a hora de entrar com a água. Qual que é a questão? Você precisa tomar cuidado, por quê? Porque se eu colocar muita água de uma vez, a água vai acumular aqui em cima e vai demorar para descer. Então, o que eu faço? Ponho um pouquinho de água, espero ela descer. Aí, ponho mais um pouquinho de água, espero ela descer mais. Aí, ponho mais um pouquinho de água, espero ela descer mais. Aí, ponho mais um pouquinho de água e espero ela chegar até o fundo, tá? Pode pingar 1 ou 2 gotinhas no fundo do vaso, mas não pode pingar muito, porque se pingar muito, toda vez que você irrigar, o que vai acontecer? Esse nitrogênio ele vai ser lixiviado e mandado embora do seu solo, e a gente não quer isso, né? A gente quer que esse nitrogênio permaneça no meu vaso, né, por bastante tempo, tá? Então, o que eu recomendo para você? Pega um vaso vazio, sem muda, enche ele de solo e vai colocando aos poucos a água até você definir a quantidade certa de água para aquele solo, tá? Isso é só na primeira vez que você for molhar, porque a primeira vez que você vai molhar, o solo vai estar seco, né? Então, você vai ter que ir pondo aos poucos para eles ir se molhando, né, aos poucos, ele ir se umedecendo aos poucos. As próximas vezes que você for irrigar, aí não tem tanto problema, porque o solo já vai estar úmido, tá? Mas nessa primeira vez, é muito importante que você não coloque tudo de uma vez, senão essa água, ela vai se acumular aqui, né, e a gente não quer que ela acumula, e ela não pode ser muita água que desça até o fundo do vaso e pingue, tipo, muito. Pode pingar 1 ou 2 gotinhas só, mas não muito, tudo bem? E aí, você vai colocar esses vasos todos que você já pôs a solo, já pôs a muda, já pôs o adubo, já pôs a água, você vai deixar eles todos em um local padronizado, tá? E aí, esse local padronizado, ele tem que ser com sol em todas as mudas ou sem sol em todas as mudas. Tem que ser padrão. O que eu não posso fazer é colocar metade da muda no sol, metade da muda na sombra, tá? Então, o ideal é que você tenha uma área grande, ou uma área grande que pega sombra o dia todo, em todas as mudas, ou uma área grande que pega sol o dia todo, em todas as mudas. Você tem que padronizar isso, tá? Aí, depois de 10 dias, e você continua molhando essas mudas todo dia. O solo, ele não pode ficar encharcado, mas ele também não pode ficar seco, ele tem que ficar úmido, tá? Então, todo dia você põe um pouquinho de água para não vazar, não pingar embaixo, mas que deixe o solo úmido e que a minha planta não sofra com seca. Isso é muito importante. Todo dia aguar, molhar as mudinhas, tá? E aí, 10 dias depois, você marca o dia que você plantou, né? 10 dias depois, você vai pôr de novo mais 0,1 grama para cada vaso e mais 1 ml para cada vaso. Você vai repetir essa adubação com 10 dias. E depois você vai repetir essa adubação com 20 dias, igual a gente marcou aqui, tá? Então, vão ser 3 adubações que você vai fazer. Uma no dia que plantar, uma com 10 dias e outra com 20 dias, tá? E o que você vai avaliar, então? As avaliações que você vai fazer vai ser número de folhas, quando no plantio, aos 5 dias após o plantio, aos 10 dias após o plantio, aos 15 dias depois do plantio, aos 20 dias depois do plantio. Quietos vocês que eu tô gravando um vídeo, por favor? Obrigado. Aos 25 dias depois do plantio, aos 30 dias depois do plantio e aos 35 dias depois do plantio, que é quando a gente vai colher essa alface, né? Então, número de folhas, cuidado na hora de contar o número de folhas para você não ter problema de quebrar nenhuma folha, tá? Você vai contar de todos os vasos, número de folhas, e você vai também medir
o tamanho da folha maior, com cuidado para você não quebrar a folha, tá? Você também vai medir no plantio, aos 5 dias, aos 10 dias, aos 15 dias, aos 20 dias, aos 25 dias, aos 30 dias e aos 35 dias. Tudo bem? Vai medindo, tá? Chegou nos 35 dias, a gente vai colher essa alface. Na colheita, o ideal era que você levasse todos os vasos lá na faculdade e a gente fizesse essa colheita no laboratório, tá? Então, se você tiver carro e puder fazer isso, é melhor e aí eu te ajudo no dia da colheita. Caso você não consiga levar, o que você vai fazer? Você vai tirar com cuidado, isso é importante, com cuidado, as plantas do vaso. E aí, você vai lavar as raízes para tirar a terra, o solo, tá? E aí você vai levar essas plantas, né? Logo depois que você fizer isso, não pode demorar muito tempo para não murchar, né? Leva elas dentro de um saco plástico com água, né? Molhadinha, úmida, borrifa um pouco de água. Você vai levar essas plantas com as raízes lavadas, né? Em um saco para o laboratório e a gente vai fazer as avaliações lá. Mas volto a dizer, o melhor é se você conseguir levar os vasos, porque a gente tira lá na hora, ela sofre menos, tá? Depois que eu fiz isso, então eu tirei a terra, lavei, eu tô com uma alface sem solo e com as raízes expostas, aí a gente vai pesar parte aérea, aí a gente vai pesar raízes, então a gente vai cortar, separar, né? E aí a gente vai pesar a parte aérea, pesar as raízes e depois colocar na estufa. É isso que a gente vai fazer. Na estufa fica 3 dias e aí a gente pesa de novo parte aérea e pesa de novo raiz, tá? E aí a gente escreve seu TCC. Tudo bem? Qualquer dúvida você vai me mandando e aí eu vou te auxiliando, tá? Eu queria que você me avisasse o dia que você for instalar esse experimento para que eu possa te auxiliar por áudio e etc.